Este ano, o mundo árabe foi assolado por uma geração de jovens que não queria mais sofrer em silêncio e protestou contra os tiranos odiosos que governavam seus países. Gaddafi está destruindo nosso país. Agora sentimos o gosto da liberdade. Mas a maneira como as revoluções começaram foi uma surpresa para o mundo. As armas dos ativistas de chamada Primavera Árabe não foram armas e bombas, mas a internet e o celular. Pela primeira vez na história, eventos que mudaram o mundo foram gravados hora a hora por homens e mulheres nas ruas. Existe até um registro exclusivo de filmes que retratam a queda de tiranos na Tunísia, Egito e Líbia. E expõe a brutalidade impensável dos regimes violentos em outras partes do mundo árabe. Eu vou a esses países para procurar as pessoas por trás das imagens. Alguém tinha que mostrar ao mundo o que acontecia. Vou montar a história da revolução pela ótica deles. Ele vai deixar a presidência. Eu corri para a rua. Comecei a chorar. Deitei na rua e olhei para o céu. Mal podia acreditar. Todos nos abraçamos. E conhecerei ativistas cuja luta continua. Esses são os últimos momentos da vida de alguém. Na Tunísia, poucos turistas vão além dos resorts das praias do Mediterrâneo. Mas ao sul, encontramos um mundo bem diferente. Rural, pobre e bastante esquecido. 240 quilômetros ao sul da capital da Tunísia fica a pequena cidade mercante de Sidi Bouzid. Foi aqui que, em dezembro de 2010, o suicídio dramático de um jovem vendedor despertou a revolução na Tunísia e tumultuou o mundo árabe. No passado, esse evento teria sido abafado, censurado em jornais e televisões. Mas algo de relevância global estava para acontecer. Pessoas sem direitos civis estavam prestes a descobrir que a revolução da internet mudaria a balança do poder a seu favor. Mohamed Bouazizi, de 26 anos, sustentava a família vendendo frutas nas ruas de Sidi Bouzid. Por anos, ele e os colegas vendedores foram atormentados por policiais corruptos que exigiam propina em cada esquina. Queríamos trabalhar, mas eles não deixavam. Chamavam nosso trabalho de desordem pública. Tínhamos que pagar subornos para recuperar nossas coisas. Perguntávamos por que eles ignoravam. Era assim. Na sexta-feira, 17 de dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi armou sua barraca perto da mesquita central, mas não tinha o dinheiro para pagar o suborno por estar ali. Na sexta-feira, ele armou a barraca para vender seus produtos. E aí a polícia chegou e levou tudo que ele tinha. A tensão cresceu e uma multidão começou a se formar. A multidão o cercou, bateu no rosto dele, cuspiu nele, xingou. Ele ficou muito triste e começou a chorar. Os outros policiais chutaram a perna dele. Humilhado, Mohamed veio até aqui, à prefeitura, onde tentou reclamar, mas não foi ouvido. Mas não deram ouvidos a ele, nem abriram a porta para ele. Ele ficou muito triste e decepcionado. Perdeu a confiança, o autocontrole, a esperança. Ao sair daqui,
Ele foi até um posto de combustível e comprou um pouco de gasolina. Voltou aqui com a gasolina em frente ao mesmo prédio, derramou combustível sobre si e ateou fogo. Terrivelmente ferido, Mohamed foi levado ao hospital. Nesta cidade pequena e unida, a notícia correu rápido. A frustração de Bouazizi comoveu a cidade e todo o mundo árabe. Mohamed se queimou por não ter emprego, dinheiro nem perspectiva. No dia seguinte, centenas de pessoas se reuniram no lugar onde Mohamed tinha se queimado. Homens e mulheres que, como ele, lutavam para sobreviver e achavam que o governo não os ouvia. Dentre eles estavam dois de seus amigos, Wissam Guidry e Bassam Shikri. Começaram a gritar e fazer perguntas em frente à prefeitura. Perguntavam por que Bouazizi tinha se queimado e ninguém ouviu. E a situação foi esquentando aos poucos. Quase não havia manifestações na Tunísia. Mas no bolso de cada protestante havia uma ferramenta para mostrar ao mundo o que acontecia. Um celular. Wissam e Bassam explicam como, naquela noite, a manifestação se tornou uma luta de rua. Começamos com a manifestação pacífica, mas a polícia tentou nos reprimir com violência. Tínhamos que nos defender. Começamos a jogar pedras, tudo o que conseguimos achar. Logo se tornou um confronto. Lançaram gás lacrimogêneo. Naquela noite, o confronto se tornou uma guerra de rua. Ateamos fogo em tudo que víamos. Atiramos pedras e eles atiraram balas. Apesar da raridade dos eventos em Sidi Bouzid, a televisão da Tunísia não mostrou nada do que acontecia. A Tunísia pode ter sido um destino cobiçado de turismo, mas sob o governo de Zine El Abidine Ben Ali, também era um estado policial onde a imprensa era censurada. Wissam e Bassam resolveram fazer algo eles mesmos. Alguém tinha que mostrar ao mundo o que acontecia. A luta se intensificava e eles filmavam as evidências. A polícia prendia todos os que estavam filmando. Mas tínhamos pessoas filmando da linha de frente e de telhados. Não eram profissionais, mas sabiam o que fazer. Filmando a partir de esconderijos estratégicos, eles conseguiram diversos ângulos. Eles sabiam que havia um meio de mostrar as imagens para as pessoas da Tunísia. O Facebook. A Tunísia tinha 2 milhões de usuários no Facebook, um quinto de toda a sua população. Enquanto Ben Ali bloqueava o acesso a sites políticos, raramente interferia no Facebook, que acreditava ser meramente recreativo, um lugar para discutir jogos de futebol e namorar.
Na capital, Tunis, o jovem programador Slim Amamou viu as gravações extraordinárias vindas de Sidi Bouzid. O vídeo que vi mostrava carros queimados, jovens atirando pedras. Era um vídeo de celular. Um dos jovens que atirava pedras disse: "Quem fará nossa voz ser ouvida? Não somos animais, por que nos ignoram?" Ben Ali gostava de se retratar como um líder moderno e esclarecido. Mas, na verdade, era um dos ditadores que controlavam o mundo árabe. Assim como Hosni Mubarak, no Egito, Muammar Gaddafi, na Líbia, e Bashar al-Assad, na Síria. Eles burlavam as eleições e torturavam dissidentes. A corrupção de Ben Ali era notória. Ele enriquecia às custas do povo e sua fortuna era estimada em mais de 3 bilhões de euros. Por mais de 5 anos, Slim e Aziz escreviam blogs satirizando o regime, compartilhando seu descontentamento com outros blogs dissidentes da região. Ao olhar todas as ditaduras no mundo árabe, era possível ver todas como parte de uma única ditadura. Uma consciência coletiva surgiu pela internet, porque a internet é imediata. De fato, os blogueiros tunisianos tinham acesso a uma das infraestruturas mais avançadas da internet no mundo árabe. 1/4 dos lares tinha banda larga, 90% dos tunisianos um celular. Em sua gana de modernizar a economia do país, Ben Ali arriscou expor os cidadãos a influências estrangeiras indesejadas. Sua solução foi a censura de todos os sites políticos. Mas, para essa geração tecnológica, a censura não foi obstáculo. A beleza da internet é que não existe somente um caminho, mas um número infinito de caminhos para a comunicação. Ao encaminhar mensagens por redes em outros países, eles conseguiram evitar a censura tunisiana e, assim, acessar qualquer site proibido. Se fossem pegos postando material subversivo na internet, os blogueiros poderiam ser presos e torturados. O medo é um inimigo. Não se pode viver com medo. Percebi que o que bloqueava a Tunísia era um ciclo de medo e começamos a quebrar esse ciclo. Quando os ativistas viram as gravações de Sidi Bouzid, foi a oportunidade que esperavam. E para mim, aquilo mudou tudo. Foi o que acionou o confronto direto. Slim e Aziz postaram os vídeos em suas páginas do Facebook. Não demorou muito para se espalharem. Os vídeos foram vistos na internet e redes sociais na velocidade da luz. Foi incontrolável. Manifestações similares começaram próximas a Sidi Bouzid, nas cidades do sul, Kasserine e Medellín. Mas a capital, Tunis, permanecia quieta. Falamos, é agora ou nunca. Tunis tem que se mobilizar. Sidi Bouzid, Kasserine e Medellín, que começaram o movimento, precisam saber que Tunis está com elas, que não estão sós na luta. Consideravelmente rica e cosmopolita, Tunis não tinha o descontentamento das cidades pobres do sul. Os ativistas precisavam do apoio dos trabalhadores de Tunis. Mas os líderes da União Geral dos Trabalhadores, a UGTT, eram conhecidamente marionetes do governo. Eles precisavam alcançar os membros do sindicato, então optaram por um atalho ousado. Invadiram o site do sindicato e enviaram uma mensagem pedindo aos membros que se juntassem a eles na Praça Mohamed Ali, no centro de Tunis. Mas eles não sabiam se alguém iria responder. Na manhã do protesto,
Prevendo problemas, as autoridades fizeram bloqueios no centro da cidade. Mas os ativistas pensaram à frente. Sempre que via um policial na esquina, eu postava no Twitter: cuidado, não vá por tal rua que está cheia de policiais, vá por outra. Vou tentar essa outra. Só quando chegaram à praça, eles perceberam o nível que o movimento tinha alcançado. Muitos manifestantes mal acreditavam. Havia pessoas furiosas, gente que eu conhecia e gente que eu não conhecia. Gente que protestava pela primeira vez, bradando com toda a força. Tirei uma foto para mostrar o tamanho da multidão com a legenda: Praça Mohamed Ali agora. Está acontecendo. Venham todos para cá. Temendo a prisão, Slim tomou uma precaução para garantir que o protesto seria visto mesmo que confiscassem seu celular. Instalei um programa que permitia a transmissão ao vivo do meu celular. Em toda a Tunísia, as pessoas viam ao vivo, em seus laptops e celulares, Tunis se juntar à revolta. Em certo momento, todos começaram a dizer: fora bem ali, todos. Quando a notícia se espalhou, acabou o medo. Todos deixaram os temores de lado. Alegando que o protesto era obra de gangues armadas, Ben Ali respondeu rapidamente e com violência. Gás lacrimogêneo logo deu lugar à pancadaria e protestantes desarmados foram mortos a tiros. À 1h do dia 6 de janeiro, Slim e Aziz foram presos e levados ao Ministério do Interior para interrogatório. Com certeza pensaram que eu era o Dr. No do James Bond. Controlando tudo. Mas era tarde demais. O país inteiro estava em revolta declarada. Na cidade de Dous, manifestantes atearam fogo em carros de polícia. Em Tunis, eles também invadiram as ruas e a polícia respondeu atirando. Em pouco tempo, quase 150 pessoas estavam mortas. Saímos da prisão no dia 13. No dia seguinte, às 8h30 da manhã, eu estava nas ruas completamente mudadas. Fomos às ruas e estava tudo em chamas. Entenda que, em 6 de janeiro, quando fomos presos, a Tunísia era a mesma Tunísia de sempre. Agora era um país totalmente diferente. Era uma revolução. Dezenas de milhares de tunisianos tomaram a Avenida Bourguiba, reunidos em frente ao Ministério do Interior, onde Aziz e Slim estavam presos até um dia antes. Nunca pensei que veria tanta gente lá. Era o meu sonho realizado.
As pessoas protestando, gritando fora para o sistema todo. Não só para o presidente, mas para todo o esquema sanguessuga. Dizendo, vão se danar, vão para o inferno todos vocês. Os conselheiros de Ben Ali entenderam a mensagem. Em 14 de janeiro, informaram que ele era uma ameaça à segurança e bem-estar do país. Naquela noite, Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita. Imagine que você pegou seu pulso e amarrou uma fita ao redor para interromper a circulação. Deixou lá por 10 horas e soltou de repente, sentindo o sangue pulsar nas veias. Foi desse jeito. Foi magnífico, indescritível. Naquela hora, me senti o homem mais livre do mundo. Em 15 de janeiro, o governo provisório anunciou que buscava a transição para a democracia e investigava crimes contra os direitos humanos. Slim Amamu, o blogueiro dissidente, foi nomeado ministro da Juventude e dos Esportes. Ben Ali governou este país por 24 anos, mas levou apenas 28 dias desde o primeiro protesto em uma cidadezinha do sul até a queda do regime. Os ativistas da oposição no Oriente Médio viram admirados e com uma inspiração crescente. Será que conseguiriam fazer o mesmo com seus ditadores igualmente odiosos? A rede de dissidentes online se espalhou pelo mundo árabe, desde Marrocos, no norte da África, até Iêmen, no Golfo. Mas foi no Egito que um exército secreto de ativistas esperava para pegar o bastão da revolução. No Cairo, ativistas políticos assistiram admirados à Revolução Tunisiana. Nós ficamos extasiados. Não podíamos imaginar que eles tinham conseguido depor o presidente. Eu acho que foi um momento decisivo para todo o mundo árabe. Quando a Tunísia se revoltou, ficamos fascinados. Foi como se uma luz tivesse sido acesa. A Tunísia nos abriu possibilidades que nem sabíamos existir. O problema do regime Mubarak foi a ideia ultrapassada de que só as facções com estrutura de pirâmide eram perigosas, por causa dos partidos opositores, como a Irmandade Muçulmana, ou outras facções islâmicas que têm uma organização tradicional com estrutura hierárquica. Ele achou que, como a internet não possuía estrutura nem líder, não era uma ameaça. Encorajados pelos acontecimentos na Tunísia, os ativistas planejaram seu próprio protesto. Nós conversamos e chegamos à conclusão de que iríamos parar de nos enganar. E decidimos individualmente que iríamos para as ruas mesmo que nos matassem. Decidimos isso ao mesmo tempo. Usando suas páginas do Facebook, os ativistas marcaram a data do protesto, 25 de janeiro, um feriado nacional em homenagem à polícia. O que você disse às pessoas? Você disse a elas para irem marchar na Praça Tahrir? Um grupo de 6 ou 7 pessoas decidiu um lugar um dia antes da manifestação. Durante 2 semanas tentamos distribuir panfletos e, é claro, tentar convidar o máximo de pessoas pelo Facebook, mas não tão publicamente, porque, é claro, poderia ser muito perigoso. Mas, diferente da Tunísia, apenas 20% dos egípcios têm acesso à internet. Os ativistas precisavam alcançar os muitos moradores que não tinham internet.
e bolaram um plano para enviar a mensagem pelas artérias da cidade. Os táxis. Aqui no Cairo, os taxistas adoram conversar. Então pensamos, como tirar proveito disso? O ativista Walid Rashid e seus amigos incluíram os taxistas do Cairo em seus planos. Pensamos que, se falássemos cara a cara com os taxistas, eles poderiam começar a discordar e não seria muito útil. Mas se eu falasse com alguém do meu movimento ao telefone na frente do taxista, ele acharia que ouviu um segredo, o que criaria uma intriga. Assim, o taxista contaria para as outras pessoas sobre nosso plano do dia 25. A notícia se espalhou no Cairo em ônibus, cafés e mesquitas, de que algo grande aconteceria na Praça Tahrir. De boca em boca, cairotas de todas as partes foram às ruas. Ficamos surpresos ao ver a quantidade de gente. Ficamos tão felizes que choramos. Finalmente, as pessoas foram motivadas a se juntar a nós. Sabe, eu fico me perguntando se isso é real ou é um sonho. 40 mil egípcios reunidos na Praça Tahrir. Eu não acreditava. Meus amigos do movimento e de outros movimentos foram... Todos choramos. Foi um sucesso. Nosso sonho virou realidade. Embora a Irmandade Muçulmana não tenha apoiado oficialmente o protesto, muitos jovens da organização protestaram com os manifestantes. Foi uma manifestação pacífica, mas o regime balançou. Tropas de choque foram enviadas para dispersar a multidão, mas os manifestantes ficaram firmes. O Ocidente contava com Mubarak para manter a paz com Israel e com sua cooperação na guerra ao terrorismo. Como seus predecessores na Casa Branca, Barack Obama não queria perdê-lo. O governo de Obama era um dos que mais apoiava o regime Mubarak, mais do que o governo Bush. Obama apoiou várias instituições ligadas ao governo e falava de Mubarak como um homem de paz e de democracia. Sua visão de Mubarak deixou os egípcios zangados. A reação dos Estados Unidos seria fundamental. A secretária de Estado, Hillary Clinton, era defensora da liberdade na internet e encorajava o ativismo digital no mundo todo. Mas agora que os interesses dos Estados Unidos estavam em jogo, ela voltou à posição política tradicional. Our assessment is that the Egyptian government is stable and is looking for ways to respond to the legitimate needs and interests of the Egyptian people. A nação, que alegava ser a maior incentivadora da democracia, preferiu se focar em seus próprios interesses pragmáticos e reprovou no primeiro teste da Primavera Árabe. Tínhamos um mapa grande do Cairo para ver como iríamos atacar a tropa de choque e tomar conta da Praça Tahrir de novo. Naquela reunião, que foi muito tensa, sentíamos que se nos pegassem, seríamos sentenciados à morte. Mas, enquanto os ativistas planejavam, as autoridades preparavam o que esperavam ser o golpe fatal. Durante aqueles dias, o regime viu como os ativistas usavam a internet e celulares para chamar dezenas de milhares de pessoas às ruas. A resposta do governo foi simples. Eles desligaram toda a rede, impossibilitando as comunicações online e móveis. O Serviço Britânico de Telecomunicações foi um dos 4 provedores de internet a suspender o funcionamento. Disseram que, pela lei egípcia, as autoridades tinham direito de emitir tal pedido e que eles eram obrigados a cumprir.
Na manhã de sexta, dia 28 de janeiro, o dia previsto para o protesto, os egípcios acordaram e descobriram que tinham sido isolados do resto do mundo e uns dos outros. Embaba está muito longe dos blogueiros e ativistas da internet de classe média do Cairo. É um bairro pobre onde muitos lutam para conseguir alimentar a sua família. Poucos têm conhecimento do Facebook ou Twitter. Mas as revoluções não podem acontecer só na internet. Elas precisam de pessoas, milhares de pessoas nas ruas protestando. Embaba era perfeita para o recrutamento. Assim que os ativistas chegaram a Embaba, ficou claro que o truque de Mubarak de cortar a rede da internet e celulares funcionou a favor deles. As pessoas não faziam mais ideia do que acontecia. Disseram, não tenho internet nem celular, não sei de nada, então vou sair e ver o que está acontecendo. Milhões saíram e era o que queríamos, que o povo saísse às ruas. Começamos a reunir as pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, de todo lado de Embaba, e começaram a gritar frases sobre o regime. Aqui tem muita gente que não tem emprego e nem dinheiro. Vivemos na miséria. Somos contra esse regime e o tipo de vida que temos. Eu quero um novo governo e os meus direitos. Deixamos Embaba com cerca de 30 a 40 mil manifestantes. Saímos de Embaba com 100 mil e quando eu vi a quantidade de gente aquele dia, aí eu soube que o regime já era. Eles saíram a pé e vieram até aqui, a ponte Karzar Nil sobre o rio Nilo que leva à Praça Tahrir. Aguardando do outro lado estava a tropa de choque com ordens diretas de parar aquele protesto. E no Egito de Mubarak, isso significava que, se necessário, poderiam matá-los. O medo era real, porque eles tinham armas e atiravam. Atiravam para matar. Atiravam mesmo. A ponte é estreita, não é muito larga. Era difícil atravessar a ponte com um exército da tropa de choque bem na sua frente, num espaço estreito. Era fácil eles te atingirem. A tropa finalmente sentiu nosso poder. Nós sentimos nosso poder. Era nós ou eles? Muitas pessoas morreram. Duas bem na minha frente. Eu tentei salvá-las, mas mesmo sendo médico, não tinha o que fazer. Ver alguém morrer na sua frente e sentir que você é o responsável por elas estarem ali nas ruas. Então, ela morre, você não, você sobrevive. Não dá para evitar a sensação de culpa, a sensação de que você é o culpado pela morte das pessoas. Após 2 horas de luta na ponte, os manifestantes desarmados romperam a linha da polícia. Foram à Praça Tahrir, onde a batalha continuou. Vamos derrubar o regime! Vamos derrubar o regime! Vamos derrubar o regime! Naquela noite, na televisão egípcia, o Mubarak implacável falou à nação. وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها. Por trás da retórica dura, seu medo era evidente. Ele prometeu reformas democráticas. Após o pronunciamento, o presidente Obama ligou para Mubarak. I just spoke to him after his speech, and I told him he has a responsibility to give meaning to those words, to take concrete steps and actions that deliver on that promise.
Mas na Praça Tahrir, as palavras de Mubarak foram recebidas com desprezo. Ele deve sair. Nós não gostamos dele. A internet finalmente voltou e em todo o país, pessoas com celulares receberam mensagens patrióticas como esta. Jovens do Egito, cuidado com rumores, ouçam a voz da razão. O Egito é precioso, cuidem dele. Mas o povo egípcio não se impressionou. Não foi apenas no Cairo. Alexandria, Suez e Porto Said também foram tomadas pela revolta. A situação era maior que a polícia. Só o poderoso exército egípcio tinha poder para conter a revolta. A semana toda, tanques de guerra ficaram na praça. Mas não se sabia ao certo de que lado estavam. As pessoas começaram a dizer, cadê o exército egípcio? A polícia atira em nós, queremos que o exército nos proteja. Eu fiquei com medo e disse, imaginem se o exército começar a nos atacar. Mas disseram, não, o exército está do nosso lado. Em 1º de fevereiro, Obama anunciou uma nova posição. An orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now. Mubarak estava contra a parede. Ele perdia o apoio do exército e de seu poderoso aliado norte-americano. E no coração da capital, seu próprio povo exigia sua saída. Ele estava prestes a mostrar o quanto poderia ser cruel em sua determinação de se manter no poder. O presidente Mubarak não era o tipo de homem que permitiria que a juventude anárquica do Egito lhe dissesse o que fazer. Ele se via como o pai da nação, um homem com o dever de servir. Assim, no dia 2 de fevereiro, nono dia do protesto, Mubarak revidou. Naquela tarde, centenas de homens armados chegaram à Praça Tahrir, descritos na televisão pública como seguidores leais do governo. Segundo boatos, eram policiais à paisana e bandidos a serviço do regime. O regime de Mubarak começou a espalhar o caos e o terror entre o povo, para que temessem a revolução e dissessem, queremos a estabilidade de Mubarak, não queremos vandalismo. Então começaram a vir vândalos para roubar e aterrorizar as pessoas nas ruas. Era uma guerra de pedras, pedras para todos os lados. Todos na praça foram atingidos. E depois vieram os camelos. Ficou conhecida como a Batalha dos Camelos. Mas havia armas mais fatais. O pior é que não foram só as pedras e os paus. Tinha gente com armas em cima dos prédios. Qualquer resquício de afeição que os manifestantes podiam sentir pelo presidente morreu naquele dia. Ele estava pronto para incendiar o Egito e destruir tudo? E não ligava se começaria uma guerra civil, contando que continuasse no poder? Por que ele queria tanto ficar no poder ao ponto de destruir tudo? Durante a batalha, o exército só observou enquanto os manifestantes lutavam com os capangas de Mubarak. Em seguida, um oficial militar, o major Ahmad Ali Shuman, disse à multidão na Praça Tahrir que tinha deixado seu posto e se juntaria ao protesto. Outros 15 oficiais fizeram o mesmo.
A primeira vez que eu me senti segura foi ao ver um tanque de guerra passando, acenando. E o oficial que o dirigia começou a mandar beijos para a multidão. Com o exército firme do lado dos protestantes, Mubarak não tinha mais o que fazer. Soubemos que ele se preparava para sair e que procurava um modo digno de renunciar à presidência. Finalmente, em 11 de fevereiro, os manifestantes na praça ouviram que o governo faria um pronunciamento. Eu me aproximei do rádio e ouvi: ele vai deixar o cargo de presidente da República. E eu comecei a gritar. Corri para a rua. Todos estavam ao telefone. Havia muita alegria nas ruas. Parabéns a toda a minha nação! Não acredito! Meus parabéns! É isso! Eu soube e é claro que eu comecei a chorar. Eu não acreditava. Fogos em toda parte e, de repente, o país todo comemorava a saída de Mubarak. Comecei a chorar. Deitei na rua e olhei para o céu sem acreditar. Todos nos abraçamos, finalmente. Com Mubarak e Ben Ali eliminados, a tocha da revolução passou para os ativistas da Líbia, Bahrein, Iêmen e Síria. Os líderes desses países aprenderam uma lição simples com o Egito e a Tunísia. Se não é firme o bastante e brutal o bastante, então pode ser deposto. As revoluções árabes entrariam agora em uma fase bem mais violenta. Manifestações pacíficas agora seriam recebidas com ataques militares sangrentos. E conforme a revolta se espalhava, a internet se tornava ainda mais essencial. Nos meses seguintes, ela seria a única ligação com o resto do mundo para aqueles que ainda lutavam contra os tiranos mais cruéis do mundo árabe. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.